paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Vocês sabiam que no dia 31 de outubro nós comemoramos o Dia da Reforma Protestante? Mas você sabe, de verdade, o que significa a Reforma Protestante para a história da igreja como nós conhecemos hoje? Vamos ver? Durante a Idade Média, a igreja havia acumulado muitas riquezas. A igreja era uma das instituições mais ricas durante toda a Idade Média, e ela era muito detentora de terras. Então, por isso, ela recebia muitos impostos, a gente chama de tributos feudais, que se dava na época, E além disso, a gente vê muito isso em filme, quando a gente vê filmes sobre essa época da Idade Média, que a venda de indulgências era absurda durante esse período na igreja, Mas o que é indulgência, É vender o perdão pelo pecado, em troca de dinheiro. Então existia desde quando alguém ia conversar com um monge, com um padre, com um reverendo e se confessava, se cobrava um valor em dinheiro. Existia a venda daqueles objetos que se diziam sacros, sagrados, mas que normalmente era um pedaço de osso de galinha, um pedaço de algum animal morto, e vendia-se dizendo que era um osso de São João, um osso que foi do pé do apóstolo Paulo, E essa venda de indulgências estava tão absurda, era um escândalo, que na igreja. Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, que era um monge agostiniano alemão, ele também era professor da Universidade de Wittenberg, ele fixou na porta da igreja do castelo um documento que ficou conhecido como as 95 teses. O que eram essas 95 teses? Eram 95 afirmações sobre esses escândalos que Martinho Lutero via na igreja da época. Então ele denunciava a corrupção, ele denunciava a venda de indulgências, o acúmulo ilícito de riquezas, entre outras questões, E qual era o objetivo do Martinho Lutero ao colocar esse documento na porta da igreja de Castelo? Na verdade, como ele era professor universitário, ele queria que os seus estudantes lessem aquele documento para eles debaterem depois em aula. Mas os estudantes do Martinho Lutero ficaram assim embasbacados com aquele documento, e esse documento começou a circular na redondeza ali, onde vivia Lutero, e os estudantes liam para a comunidade, liam para os camponeses, e esse documento se espalhou de tal forma que o Lutero chegou a ser até excomungado, E esse movimento, que é chamado até hoje como protestante, protestando todo aquele problema da igreja naquele momento, ele se espalhou por vários lugares do mundo na época, Então, começou ali com Martinho Lutero na Alemanha, mas ele se espalha para outros lugares da Europa, e ele chega, até os dias de hoje, porque ele tem permanecido, na consciência evangélica como um símbolo fundamental do nosso movimento, de formar uma igreja aos moldes da igreja primitiva, como pregava Jesus. Portanto, nós então, seguindo aí esse exemplo de Martinho Lutero e dos demais reformistas, somos aí protestantes, hoje conhecidos como evangélicos, e precisamos continuar aí com esse desejo de levar o evangelho real, o evangelho puro pregado por Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Então, 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Tchau, tchau.